Transparência é uma questão filosófica. Lutamos hoje por transparência na política, nos negócios, nas transações comerciais, mas é uma palavra vazia muitas vezes. Será que de fato nós estamos abertos? Nós queremos viver uma sociedade transparente? É fundamental pensarmos se de fato nós queremos a transparência. Nós queremos exigir do outro transparência, respeito, visibilidade, mas e a via de mão dupla? É como exigir nossos direitos, nossos deveres. Transparência, então, não é apenas um direito social, mas também um dever. Um dever a ser cumprido por todos nós. Ou seja, nós queremos transparência na coisa pública, queremos empresas transparentes, que tenham um código de ética aplicado, responsabilidade social, mas na prática, nós mesmos temos ainda uma dificuldade, digamos assim, radical, de criarmos uma sociedade transparente. É um projeto iluminista. Vamos pensar o seguinte: o que era o antigo regime? Era o regime da obscuridade, do patrimonialismo, uma política fechada, obscurantista, supersticiosa. Então existe toda uma relação entre medo, violência e autoritarismo, que pressupõe obscurantismo. Uma sociedade transparente, uma sociedade aberta, uma sociedade esclarecida, ou seja, está tudo ligado, é uma sociedade em vias de estabelecer uma política democrática e republicana. Democrática por quê? Porque favorece a isonomia do cidadão, favorece a abertura do poder, as trocas culturais e sociais, e republicana, porque coloca a coisa pública acima de qualquer valor subjetivo. Por mais que exista toda a tecnologia da informação, um estímulo mesmo, digamos assim, verticalizado dos poderes estabelecidos para favorecer a transparência, na prática isso não ocorre. Continuamos vendo o quê? Políticas clientelistas, patrimonialistas, uma falta de verdadeiro respeito pela coisa pública. Pode ser a nível do executivo, do legislativo, do judiciário. Na verdade, é um obscurantismo que perpassa as instituições. Ou seja, nós conseguimos, de fato, ter muito mais acesso às informações do que, digamos assim, há 30 anos atrás. Então, isso é um advento da sabecultura. Não tem como negar. A sabecultura, a tecnologia da informação e mesmo a, digamos assim, a progressiva democratização do acesso midiático das massas aos meios favorece uma mudança de paradigmas. Mas, na prática ainda, eu vejo que nós estamos no 1.0. Falta muita coisa ainda. É uma conquista paulatina da nossa democracia. Nós estamos vendo o quê? Uma espécie de democracia líquida, uma democracia fragmentada, uma democracia fragilizada, uma democracia liquefeita. Por quê? Porque os grandes partidos, os poderes nas três esferas, estão afastados das verdadeiras demandas da sociedade. As empresas, sim, se abriram nesse marketing chamado marketing 4.0, esse marketing pós-moderno, a luta por transparência e também pela capacidade de representar os atores sociais na sua multiplicidade. Mas isso, na verdade, é uma jogada de marketing. Ou seja, é uma tentativa de seduzir o consumidor para que ele consiga criar uma relação de aderência fetichista com as marcas. Na prática, eu percebo o seguinte: não é uma mudança significativa, porque as empresas elas instrumentalizam os consumidores como cidadãos. Ou seja, a cidadania está atrelada ao poder de consumo, que é a própria lógica do capitalismo tardio. É claro que não tem como negar, talvez, isso agora, nós vivemos numa sociedade capitalista, mas o que importaria é o seguinte: criar o chamado capitalismo sustentável, um capitalismo, de fato, que empodere, que promova uma democratização social de base. Então, a própria questão econômica impede a transparência autêntica das empresas. E vamos pensar o seguinte: no fundo, é uma via de mão única, porque o poder da empresa ainda é um poder verticalizado. A empresa, ela consegue, por exemplo, manipular a política, né? Até uma questão, vou pensar aqui a nível ético e ideológico. Nós queremos, né, na visão liberal, o Estado mínimo. É a luta, Estado mínimo. Ora, Estado mínimo para quem? Estado mínimo para a sociedade, porque no fundo é o Estado máximo para as empresas. Ou seja, estão as empresas que vêm da noção de transparência, credibilidade, de perseverança, empreendedorismo, de promoção do bem comum, na verdade estão preocupadas com o bem privado dos acionistas. Vamos também pensar o seguinte: é uma luta inicial, é uma conquista paulatina da sociedade democrática. Ou seja, talvez a nossa geração não veja a concretização desses frutos de maneira tão assim positiva. Mas é uma luta contínua. Porque você pode pensar até o seguinte: até a nível político, partidário, a chamada crise da representação. Né? Ou seja, a ideia de que os partidos atuais não representam ninguém, que na verdade é um pouco niilista também esse discurso. Que no fundo, sim, existe representação. Claro, pode ser na esquerda, na direita ou no centro. Mas a grande questão é que essa própria luta
da sociedade por transparência, ela também vai exigir uma nova forma de política. Uma política de fato representativa, uma política participativa, que será a base de uma democracia mais substantiva. E isso nasce de uma transparência coletiva. E o órgão público, todo o sistema público e as próprias leis, cada vez mais se tornando mais amplas para realizar esse projeto. Ou seja, isso sim seria a verdadeira modernidade iluminista. Ou seja, não há nada de oculto que não seja revelado. É até uma visão, digamos assim, teológica cristã, mas que no fundo é a base da modernidade. Ou seja, nós queremos visibilidade, queremos revelação, queremos clareza. Talvez em alguns anos ou gerações, que é um trabalho de fato, um trabalho lento, de mudança intelectual de base, acredito que consigamos ratificar uma sociedade de transparência autêntica. É até engraçado, a gente fala o seguinte, sociedade pós-moderna, sociedade hipermoderna, sociedade líquida. A sociedade de transparência também é uma categoria filosófica, uma categoria social, uma categoria econômica, ou seja, e é algo que está em pauta hoje. Como conseguimos criar, na nossa luta diária, comunicacional, cultural, social, essa forma que politize a sociedade, as massas e dê a cada um capacidade de voz e compreensão da organicidade da sociedade. Ou seja, a transparência é isso. A transparência é você conhecer a sociedade na sua macro e microestrutura. É conhecer a sociedade como um todo. Ou seja, conhecer a sociedade de uma maneira, sim, transdisciplinar. Uma sociedade numa visão orgânica, numa visão global, totalmente conveniente ao que seria hoje o modelo da sabercultura e da globalização cultural. Vamos pensar a questão da axiologia, teoria dos valores. A filosofia, ela dialoga o tempo todo com os valores. Qual o valor da vida? Qual o valor da existência? Qual o valor de si mesmo? Qual o valor do mundo? A visão tradicional da administração é tornar o sujeito um empreendedor, um gestor, um administrador. Então, o papel da filosofia na administração é libertar o sujeito do preconceito, do senso comum, dos estereótipos, dessas ideologias dominantes, que de uma forma pressupõem o sujeito como mera aparência, ou seja, apenas o que importa é o sucesso. A que preço?